Amém, irmãos? Semana passada nós falamos sobre perdão, né? E aí, depois eu fiquei meditando na pregação, né? E aí veio uma outra palavra na minha cabeça, que é a misericórdia. Então, como é que o nosso coração, ele pode perdoar? Através da misericórdia. Quando você tem misericórdia dentro de você, no seu coração, então você consegue levar o perdão adiante. Então, a palavra, e aí o Senhor Jesus me fez lembrar de alguns textos, e vamos ver se a gente consegue falar todos eles hoje. Para a gente entender, irmãos, um pouco mais sobre o que é ter misericórdia. Antes de nós termos a misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia para conosco. Então, eu sempre costumo dizer para os irmãos que graça é você dar aquilo que a pessoa não. Graça é o quê? Você recebe o que você não merece. Você recebe o que você não merece. E o que é misericórdia? Misericórdia é você não dar o que a pessoa merece. Ela merece você ir para cima dela, ela merece ser desprezada, ela merece tudo que a carne deseja, ela merece. A pessoa merece, mas você vai agir que é o que Deus faz. O que é que Deus faz conosco todos os dias? Age com misericórdia. Porque se Deus ele agir com justiça nos dias de hoje, o que vai acontecer comigo e com você? Se Deus agir com justiça, o que você pensou essa semana? O que você falou essa semana? O que você desejou essa semana? Então imagine se Deus agisse com justiça na sua vida e na minha vida. Imagine se Ele dissesse, olha, conforme o que você fez essa semana, está aqui o seu castigo. Então imagine se Deus fizesse assim conosco. Então Deus ele age conosco através da misericórdia e também através da sua graça sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Então a palavra diz aqui, Mateus capítulo 5, versículo 7, irmãos, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurados, porque eles alcançarão? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem quer misericórdia na sua vida? Então você precisa ser o quê? Misericordioso. Se você não tiver misericórdia no seu coração, você vai alcançar misericórdia. Se você não tiver, você não alcança misericórdia. Então eu pedi para me mandar aqui o que significa misericórdia. Então misericórdia significa, são duas palavras, né, irmãos? Misericórdia. Então vem da palavra miséria, né? Você se compadece da miséria alheia, e córdia que é coração. Misericórdia. Ou seja, você tem um sentimento dentro do seu coração pela miséria alheia, pelo pecado alheio, pelo erro alheio. Então, misericórdia é o quê? É algo de dentro do seu coração que você passa a ter por outra pessoa. Você olha para a pessoa e você consegue enxergar nela não os pecados dela, não o erro dela, não a iniquidade dela, mas você passa a enxergar ela como uma pessoa fraca, que necessita de um coração cheio de misericórdia. Então é um coração cheio de ternura, é um coração capaz de sentir solidariedade em relação a alguém que sofre, ter compaixão, piedade, manifestação de um sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência, a exclamação de que alguém que pede que o livre do castigo, ou de um ato de violência ou de morte, ou seja, o seu coração é levado a olhar para aquela pessoa que é digna de morte, que é digna do inferno, que é digna de ser presa, que é digna de apanhar, que é digna de tudo que não presta. Mas você olha para aquela pessoa e você se compadece dela. Compadece. Tem misericórdia. Ou seja, o seu coração não está endurecido. Você passa a ter misericórdia dentro de você. Que é o que Deus sente por nós. Deus ele não endurece o coração dele para conosco. Quantas vezes a pessoa erra, ela peca e ela vai aos pés de Jesus, pede perdão, se arrepende e muitas vezes ela comete o erro de novo.
Ou você vai dizer que de todos os pecados que você pediu perdão, você nunca mais voltou a cometê-los? Lógico que você voltou a cometê-los. Ou ninguém nunca mais ficou nervoso? Ninguém nunca mais sentiu ira? Né? Ninguém nunca mais sentiu tristezas, mágoas, maus pensamentos, sentimentos ruins dentro do coração? Já sentimos outras vezes. E vamos aos pés do Senhor, me ajuda, me dá graça, me fortalece. Então Deus, ele tem o quê? Misericórdia. Então, a palavra nos ensina que misericórdia, irmão, é quando eu consigo me identificar com outra pessoa, que é outra palavra que hoje é muito conhecida, e é uma palavra mais famosa hoje, que é empatia, que é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de aprender o modo como se compadecer dela, faculdade de compreender a pessoa. Ou seja, irmãos, tudo isso é o que Deus deseja de nós. Nós devemos ter a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando nós buscamos ter em nosso coração a misericórdia de Deus, ser misericordioso, então, irmão, ser misericordioso não é algo natural, ele tem que vir da parte de Deus. Então, quando a palavra diz assim, ó, bem-aventurados os, de novo, irmãos, todos juntos, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão? Então eu preciso ter isso dentro de mim. Quando que a misericórdia tem que se manifestar dentro de mim? A misericórdia tem que se manifestar dentro de mim quando você é atacado, quando você é ofendido. Então, por causa da misericórdia dentro de você, então você vai para outro patamar, que é o perdão. Você só consegue ir para o perdão por causa da misericórdia. Então o seu coração, ele vai e se quebranta, como Jesus na cruz do Calvário. Pai, perdoa, você não sabe o que faz. Por quê? Porque ele teve misericórdia. Ele releva. Ele deixa passar batido. Ele não leva em consideração. Ele deixa quieto. Ou seja, irmãos, aqui no capítulo 6, um pouco mais para frente aí, capítulo 6 também vai falar sobre isso. Nós falamos um pouco sobre isso, mas vamos ler aqui. Capítulo 6, depois que faz a oração, né? Conhecido como oração do Pai Nosso. No versículo 14 diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, para que eu possa ter o perdão no meu coração, eu preciso ter misericórdia de mim. Porque se eu não tiver isso dentro de mim, então eu vou levar a ferro e fogo, como diz o ditado. Então eu preciso ser misericordioso. E ser misericordioso, irmãos, não é um sentimento, é um ato que temos que praticar. É não esperar sentir alguma coisa boa antes de praticar a misericórdia. Então, ser misericordioso não é um sentimento, é uma ação, é uma atitude que eu tenho que tomar. Assim como o perdão. O perdão também não é um sentimento, mas é uma atitude. Então, leia de novo o que Jesus disse, irmãos, versículo 14, todos juntos. Por quê? Porque se perdoardes os homens as suas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nós vamos entender ainda um pouco mais hoje sobre isso. Veja, Mateus também, capítulo 7. Versículo 12, irmãos, vamos ler bem fortes. 1, 2, 3. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, também a vós. Então, porque tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Então, como é que você quer ser tratado, irmãos? Você quer ser tratado com respeito? Então você tem que fazer o quê? Respeitar. Quando você erra, você quer que a pessoa te compreenda? Ou que ela vai com 4 pedras na mão para cima de você? Que te compreenda. Mas quando somos nós, o que nós fazemos? Então Jesus está dizendo, olha, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Então não é só venha a nós, o nosso reino. Ou seja, eu também tenho que praticar essas coisas. Que é o que Jesus está dizendo. Quando você pratica isso,
a chance de você receber de volta é muito grande. Se você age com misericórdia, então você também vai receber misericórdia. Se você age com perdão, você também poderá ser perdoado. Mas nós devemos sempre dar o primeiro passo em favor da misericórdia e em favor do perdão. Então eu estou querendo mostrar para os irmãos qual é a nossa relação, qual é a relação de Deus para conosco. E qual é a nossa relação para com os homens. Eu não estou dizendo nem em relação a Romanos 12, onde fala sobre a obra da misericórdia. Aqueles que exercitam um ministério de misericórdia. Eu estou falando como é que nós devemos tratar uns aos outros e como devemos tratar aqueles que nos ofendem. O sentimento da misericórdia, a misericórdia dentro de nós, é o que nos ajudará a perdoar. É você olhar para a pessoa e você não desejar a vingança. E isso só acontece através do quê, irmãos? Isso acontece através da conversão. Isso só acontece através do quê? Através da ação de Deus na nossa vida. E se isso não estiver em nós, a nossa caminhada com Cristo não vai dar certo. Aqui no capítulo 8, ou capítulo 9, deixa eu ver aqui. Capítulo 9. Capítulo 9, isso. Versículo 9 diz assim, quando Mateus é chamado, né? E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e sentaram-se juntamente com quem? Com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Versículo 13, todos juntos, o que diz aí? Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não? Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao... Ou seja, Jesus ele está olhando para aquelas pessoas e está tendo o que delas? Misericórdia. Eles são pecadores e são publicanos, ou seja, era a pior raça que tinha. Porém, Jesus está sentado com eles, não para julgar e condená-los, mas para recebê-los. Então, o coração de Jesus estava cheio de misericórdia. E o coração dos fariseus estava com misericórdia? Não. Eles não conseguiam receber, eles não conseguiam amar, ele não conseguia ter misericórdia, não conseguia perdoar aqueles homens, pecadores e publicanos. Então Jesus está dizendo, olha, aprendeu o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Então às vezes as pessoas elas sacrificam para deixar vícios, se sacrificam para estar na igreja, se sacrificam meio monte de coisa. Elas se sacrificam, elas cortam das suas vidas muitas coisas, mas muitas vezes acaba não tendo misericórdia. Aí se torna o quê? Um religioso. Deixou muitas coisas para trás, mas faltou com misericórdia. Com um parente, com o pai, com a mãe, com o filho, marido. Vem para a igreja, renuncia ao tempo, renuncia a meio monte de coisa. Mas não tem misericórdia, não adianta nada. Vocês entenderam? O que é ter misericórdia é o que Jesus está dizendo para eles. Olha, fariseus, eu sei que vocês vão no templo, vocês jejuam 2 vezes por semana, eu sei que vocês oram, eu sei que vocês fazem muitas coisas, mas vocês não têm misericórdia. Então uma coisa não pode ficar longe da outra. Eu tenho que praticar isso, mas tenho que continuar com misericórdia. Porque se eu não tiver misericórdia, meu coração se endurece. Aí como é que eu vou agir? Com soberba, com arrogância, presunção e por aí vai. Então a misericórdia tem que fazer parte do nosso coração. Aqui em Mateus também, capítulo 12. Isso, capítulo 12. Jesus também vai falar sobre isso. Porque, irmãos, toda vez que a gente fala de misericórdia e perdão, irmão, toda vez que você tem que perdoar, fica uma sensação no seu coração assim, poxa, que injusto, eu tenho que perdoar de novo. Alguém já pensou isso ou só eu que pensei isso?
Só eu? Meu Deus. Ah, a irmã também, graças a Deus. Pelo menos uma irmã me ajudou, outra irmã. Mais alguém? Tá certo. Murcho, mais ou menos. Né? Bom, quando você perdoa, você tem um sentimento de quê? De prejuízo. Eu estou saindo prejudicado nisso aqui. Eu tenho que perdoar de novo. Mas de novo, eu não aguento mais. Pois é, irmão. Imagine Deus. Deus aguenta, porque Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos, se arrepender. Mateus 12, versículo... Aqui, eles estavam questionando, versículo 1, 12, 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a... Quem entrou em ação? Os fariseus. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num... Aí Jesus começa a contar algumas coisas aqui e tal, não vamos ler por causa do tempo, mas eu queria ler o versículo 7, vamos ler todos juntos, irmãos. Mas, se soubesses o que significa misericórdia, e não condenaria os inocentes. Então Jesus está dizendo outra coisa, não adianta vocês se sacrificarem tanto e faltar misericórdia. É bom se sacrificar, é bom se negar, é ótimo, é mandamento. Uma igreja boa, uma igreja que Cristo se alega e se agrada, é uma igreja que se santifica. É uma igreja que está liberta e livre dos seus pecados, suas iniquidades. Não anda em iniquidade, não anda em pecado, não anda mentindo, não anda caluniando, não anda difamando, não anda se prostituindo, não anda adulterando, não anda fazendo as coisas erradas, mas vivendo Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é uma joia. Isso manifesta a glória e o poder de Jesus Cristo na vida de cada um dos irmãos e reflete a glória de Cristo. Mas ser santo e não ter misericórdia não dá certo. Os fariseus eram santos, mas não tinham misericórdia. Também não funciona. Então Jesus está dizendo, misericórdia quer e não sacrifício. Capítulo 18 agora. Nós lemos semana passada, mas eu quero ler só um versículo aqui. 18. Aqui os irmãos devem se lembrar do que nós falamos semana passada, né? Semana passada nós falamos sobre, lembra, daquela dívida enorme do credor incompassivo, e aí o outro devia menos. Olha o versículo 32. 32 diz assim, ó. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicastes. Todos juntos, irmãos. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, irmãos, o que Deus está querendo dizer aqui? Deus está dizendo que, olha, eu tive misericórdia de você, eu tive compaixão de você, então você também tem que ter compaixão de outras pessoas. Assim como eu perdoei os seus pecados, você também deve perdoar os pecados dos outros. Se eu tive compaixão, eu tive misericórdia, você também tem que ter. Nós também temos que ter. Então, irmãos, o Evangelho nos ensina que devemos praticar e ter a misericórdia dentro de nós. Se nós não praticarmos, que a palavra diz, sede misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se eu não praticar essas coisas, irmãos, meu coração se endurece. E se o meu coração ele se endurece, eu passo a não ter mais misericórdia. Eu vou virar um Datena da vida. Morte, destruição. Porque, irmão, você ter misericórdia de uma pessoa que te fez uma pequena ofensa, você ter misericórdia de uma pessoa que te deve R$10, você consegue relevar, mas e quando uma pessoa te ofende, ou vai ofender o seu filho, sua esposa, seu esposo, vai ofender quem você ama, como é que você age com misericórdia nessa hora?
Como controlar as nossas emoções? Como controlar nossos sentimentos? Como ter compaixão nessa hora? Porque a gente se enche de razão, a gente se enche de ira, de raiva, de ódio, para poder destruir. É isso que acontece. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas saiam impunes. A gente quer que as pessoas... Queremos que a justiça seja feita. Então, irmãos, vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 1. Então, irmãos, como eu disse, todas as vezes que você tem que agir com misericórdia e perdoar, você se sente com um sentimento de prejuízo. Você acha que você está saindo prejudicado. E sim, estamos saindo prejudicados. Porque a justiça não pode sair das nossas mãos. E nós temos que entender isso na palavra, que nós não podemos praticar a justiça própria, que a palavra diz que é errado. Ou seja, eu estou falando sobre vingança. É isso que eu estou querendo dizer. Vingança, tá, irmãos? Eu estou falando que se você tiver um problema na justiça, e tiver que resolver na justiça, não tem que resolver. Não é isso não. Tem coisa que você tem que resolver na justiça, para resolver. Mas eu estou falando do sentimento de vingança. Sentimento de vingança. Eu vou fazer isso não é para resolver. Eu vou para a justiça não é para resolver. Eu vou na justiça por causa da vingança. Porque eu quero ver o mal. Eu quero ver a pessoa destruída, aniquilada. É uma outra coisa. Vocês entenderam a diferença, irmãos? Vocês entenderam? Então tá bom. Tiago 1, irmãos, versículo 19. Sabei isto, meus amados, todo homem seja pronto para, tardio para, por quê? Porque a ira do homem não opera. Então, toda vez que você estiver nervoso, irado, você quer praticar uma justiça. Toda vez que você está revoltado, nervoso, você quer praticar uma justiça. Você quer tirar satisfação, você quer falar, você quer esfregar na cara da pessoa, você quer falar, você quer expor. Por quê? Porque é uma justiça que está querendo se manifestar em você, mas não é a justiça de Deus. É a sua justiça, é a minha justiça, mas não a justiça de Deus. Então, quando a palavra diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira você quer praticar uma justiça. Na ira você quer expor, você quer falar, você quer dizer, você quer encostar a pessoa na parede, você quer soltar tudo que você tem dentro de você, é a sua justiça. É difícil, porque você quer praticar uma justiça, mas não é a justiça de Cristo, é a justiça da lei. É a justiça da lei. Aqui no capítulo 2, ou 3, espera aí. Vai falar sobre misericórdia aqui, quer ver? Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Então, irmãos, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Toda vez que você estiver irado, cuidado, irmão. Porque na nossa ira, a gente faz errado e acha que está certo. E aí, irmão, para tirar da cabeça que está certo, dá trabalho. Por quê? Porque a gente leva na nossa cabeça que é uma justiça que está sendo feita, quando na verdade não. Olha aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Olha o que está escrito aí, irmãos. Vamos ler todos juntos? Porque, Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, irmão. Olha como é sério isso daqui. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez. Então nós temos que praticar misericórdia. A gente tem que olhar para a situação, olhar para a pessoa e permitir que o nosso coração esteja quebrantado para que a misericórdia de Deus domine o nosso coração.
Se a misericórdia não dominar o nosso coração, a ira vai dominar o nosso coração, o ódio domina o coração, a vingança domina o coração, e os nossos lábios começam a manifestar o que está dentro dele. Porque quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, de novo essa pessoa errou, não é possível que essa pessoa errou de novo, pecou de novo, fez isso de novo, pessoa tão velha, né? Pessoa antiga de igreja, ou a pessoa tanto tempo já fazendo. E aí a tendência do nosso coração é fazer o quê? Faltar com misericórdia. Entenda uma coisa, irmãos, não é papel nosso de juiz. Capítulo 5, vai falar aqui mesmo, Tiago. Tiago 5, versículo 9. Tiago 5, 9. O que está escrito, irmãos? Bem forte. Os queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Irmãos, o que significa isso? Irmãos, não fiquem se queixando um contra o outro, para que não seja condenado. O que é se queixar? É apontar, é condenar, é julgar. A palavra está dizendo, não façam isso, porque o juiz está à porta. Por quê, irmãos? Presta atenção. Quem é que julgará todas as coisas? É Jesus. Quando fala que o juiz está à porta, deixa que ele vai fazer o julgamento. Ele vai condenar o que está errado. Ele vai condenar tudo que está errado. Então não é a minha função condenar. Mas, irmão, a palavra não diz que você tem que julgar segundo a reta da justiça. Paulo não julgou aquele homem. Sim, há coisas que você deve... A palavra julgar, ela é bem ampla. A gente sempre está julgando. Porque a gente pensa. Toda pessoa que pensa, julga as coisas. O que é certo, o que é errado. Mas a palavra está dizendo... O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que no nosso coração nunca pode faltar a misericórdia, a compaixão. Porque, irmão, se eu me sentir bem apenas com aqueles que me fazem bem, então qual a diferença do mundo? Quando eu me sinto bem só com quem me faz bem, eu sou igual a uma pessoa do mundo. Se eu ajo com misericórdia, mesmo sobre aqueles que não me fazem bem, que não me agradam, aí sim é divino. Aí sim é o sentimento de Deus dentro de mim. Então, quando a palavra diz, vamos ler de novo, irmãos, versículo 9. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está à porta. Então, irmãos, abram em Filipenses. Filipenses não, Romanos 10 primeiro. Romanos capítulo 10. Agora nós vamos entender o seguinte, irmãos. Toda vez que você pensar assim, mas eu vou ter que levar prejuízo. Sim. Por quê? Porque é o juiz justo que vai julgar. Aqui em Romanos 10, versículo 1 diz assim, ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua. Por quê? Porque eles dão o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo o que, irmãos? Não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça. Tem quantas justiças, irmãos? Vamos ler de novo aí. 1, 2, 3. No versículo 3. Portanto, não conhecendo e procurando estabelecer a sua
Não se sujeitar à justiça? Então existe a justiça de Deus e existe a minha própria justiça. Tiago 1,19 fala para eu não mirar, porque a ira não opera a justiça de Deus. Então na minha ira, na minha raiva, na minha indignação, o que é que está agindo em mim? A justiça de Deus ou a minha justiça? A minha justiça. A minha própria justiça. A sua justiça te dá uma liberdade para você praticar o mal. A justiça de Deus não. A sua justiça faz você ir olho por olho e dente por dente. Agora sim, vai para Filipenses, capítulo 3. Abre, né, irmão? Se não der tempo, depois revisa lá em casa a pregação, porque a gente precisa abrir uns textos aqui ainda. Filipenses, capítulo 3. Versículo 4. Diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, na tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há ele era o quê? Repreensível. Versículo 9. E seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem mas a justiça, que ele está dizendo aqui, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem da onde, irmãos? Pela fé. Então existe duas justiças, a de Deus e a minha. Irmão, quando que eu quero praticar minha justiça? É quando você está certo. Quando você está certo, quando a outra pessoa está te devendo, quando a outra pessoa te ofendeu, quando a outra pessoa está te magoando, então naquele momento você se enche de justiça, para ir para cima, para falar, para condenar, para julgar, porque você está certo. Mas irmão, não pode falar nada? Lógico que pode falar, tem que falar, mas sempre com o coração carregado de misericórdia. Porque se o seu coração não estiver carregado de misericórdia, quando você for tratar o assunto, você vai não para resolver, você vai para ferir, você vai para machucar, você vai para matar, você vai para destruir. Ou seja, quem é que está operando? A sua justiça ou a justiça de Deus? Certo. Repetindo. Vamos lá, agora valendo, tá, irmãos? Nessa hora, quem é que está operando? A minha justiça ou a justiça de Deus? A sua justiça. Se é a sua justiça que está agindo, irmão, naquele momento, e não é a de Deus, então como é que a justiça de Deus tem que fazer? Carregado de misericórdia. Você trata o assunto, você conversa, fala sobre o assunto, resolve o assunto, mas com misericórdia, sem querer ofender, sem querer machucar, sem querer matar, sem querer destruir. Essa é a diferença. Eu posso tratar qualquer assunto, desde que o meu coração tenha o quê? Misericórdia. Que tenha o quê? Tenha paz. Eu não estou falando para não deixar de resolver, resolve, mas ou seja, o seu coração se enche de compaixão, se enche de graça, porque se você for resolver com raiva e com ira, se você for corrigir o seu filho com raiva e com ira, o que acontece? Você vai perder a mão, você vai fazer o que não deve. Se você for conversar com seu marido, você vai chamar ele de coisas que você não falaria. A esposa, você fala coisas que você não... Porque falta o quê? Misericórdia. Então, quando o nosso coração se enche de indignação, é a nossa justiça. Paulo está dizendo, a minha justiça me permitia matar os cristãos, que é o que acontecia com Saulo. O que Saulo fazia lá em Atos, capítulo 7 e 8? Ele perseguia os cristãos e matava, é o que ele está dizendo aqui, versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, que a justiça da lei, a justiça própria dele, fazia com que ele fizesse o quê? Perseguisse a igreja e matasse. Então, nós, em nome do Senhor Jesus, nós, em nome da verdade, nós, em nome do Evangelho, não podemos ser assim também. Não é porque temos a verdade, temos o Evangelho, temos Deus, que nós temos autoridade para condenar e matar as pessoas. Mas devemos ter misericórdia das pessoas, compaixão das pessoas. Porque é assim que Deus tem
sobre nós, é assim que Deus nos trata. Então o nosso Deus é extremamente diferente lá de trás. Lá atrás tinha misericórdia? Lá atrás não tinha misericórdia. A palavra diz em Hebreus 10, não precisa abrir lá, eu não lembro o versículo, mas Hebreus 10 diz assim: quebrantando alguém além de Moisés, morre sem misericórdia. Então a misericórdia, ela não existe num coração carregado de lei. A misericórdia de Deus não existe num coração cheia do quê? De justiça própria. É fazer justiça com as próprias mãos. Mas, irmão, as pessoas dizem assim, olha, a justiça do homem falha, mas a de Deus não falha. É certo, essa frase é. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu vou te entregar na mão de Deus, não é? Só que quando a pessoa fala isso, ela está fazendo o quê? Ela está querendo que Deus pese a mão agora na pessoa, né? Está querendo que Deus vá lá e fulmine a pessoa, destrua com ela, que desça fogo do céu e consuma ela. É assim que as pessoas fazem. Olha, Senhor Jesus, essa pessoa está me atrapalhando, Senhor Jesus, essa pessoa aqui está me infernizando, eu não aguento mais essa pessoa, Senhor, dá um jeito aí, pesa a mão sobre ele e mata essa pessoa. É assim que as pessoas oram, é assim que as pessoas fazem. Essa não é a justiça de Deus. Mas, você quer ver? Ó, lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, 23. Vamos ler aqui os 3 versículos do Velho Testamento para a gente entender uma coisa, irmão. A diferença do Novo e do Velho Testamento. Êxodo 23, versículo 20. Segundo livro, né, irmãos? Facinho. Êxodo 23, versículo 20. Olha só como é que era no Antigo Testamento, irmãos. Ou seja, só no Novo Testamento, irmãos, as coisas mudam. Nós queremos viver o Novo ou o Velho Testamento? Novo Testamento. Então, para isso, nós temos que saber o que tinha lá, para a gente não ficar lá. Porque um coração que não tem misericórdia está seguindo aonde? Está seguindo a lei, está seguindo o Velho Testamento. Êxodo 23, versículo 20, diz assim, ó, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho, e leve ao lugar que te tenho. Então lá no Velho Testamento não foi dado o Espírito Santo, foi dado o quê? Um anjo, para guardar o povo. No Novo Testamento foi dado um anjo ou foi dado o Espírito Santo? Foi dado o Espírito Santo, mas veja o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando foi dado o anjo. Presta atenção como é que ele era. Versículo 21, guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não provoca o quê, irmão? Quer dizer que aquele anjo era o quê? Irado. Porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Esse aqui, irmão, não perdoava. Quando errava, a morte era certa. No Novo Testamento é assim? Não estou pensando assim. No Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento é diferente. É a misericórdia que reina. Aqui um pouco mais à frente, no capítulo de Êxodo mesmo. 30. O Moisés manda matar depois do bezerro de ouro. 32. Êxodo 32. 32, 25, diz assim, ó. Aqui o povo tinha acabado de fazer o bezerro de ouro. Moisés tinha acabado de quebrar as 2 tábuas da lei. 25 diz, e vendo Moisés que o povo estava nu, despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um ao seu amigo e cada um ao seu... Porque não tinha o quê, irmãos? Não tinha o quê? Não tinha misericórdia. Vocês erraram, vocês pecaram, a espada vai destruir e vai matar irmão, amigo e o seu próximo. Vocês querem esse Deus aqui ou do Novo Testamento? Novo Testamento. Então, sede cada um misericordiosos e receberemos o quê? Misericórdia. Se eu agir na minha justiça, eu vou para a mão desse aqui.
E esse aqui, irmão, ele guarda uma mágoa que vocês não imaginam. Esse daqui é um ser magoado, entristecido. Esse ser aqui do Antigo Testamento, irmãos, o que ele faz? Veja no capítulo 17 de Êxodo. Êxodo 17, versículo 8. Êxodo 17, versículo 8 diz assim, ó: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 17, 8. Está fácil aí, né, irmãos? Pronto? Posso ler? Estou lendo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha. Então Moisés já tinha acabado de passar o Mar Vermelho, estava indo em direção à terra prometida e começou a andar estava indo em direção ao Monte Sinai, né? E no meio do caminho o rei Amaleque foi guerrear contra Moisés e o povo de Israel. O Deus de Israel não gostou muito da ideia e ele fez um juramento. Ah, é? Você está brigando comigo? Você está me ofendendo? Está ofendendo os meus filhos? Você está ofendendo o meu povo? Então ele decretou uma sentença. O Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, que não é o Pai de Jesus, ele deu uma sentença. Leia o versículo 15, diz assim, ó: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha, que o povo chama de Jeová Nissi. Versículo 16, irmãos, todos juntos, como é que diz? E disse: Porquanto jurou o Senhor. O que ele jurou, irmãos? Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração. Ele perdoou? Teve misericórdia? Ó, você está em Êxodo, depois de Êxodo é Levítico, depois de Levítico é Números, depois de Números é Deuteronômio. Abre em Deuteronômio 25. Já tinha passado alguns anos aqui, irmãos. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Versículo 17. Eu estou mostrando para os irmãos o seguinte: o Deus da misericórdia, Novo Testamento. O Deus que não tem misericórdia, não tem piedade, no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17, diz assim: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito? Como te saiu ao encontro, no caminho, te derrubou, na retaguarda, todos os fracos que iam após ti? Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então, ó a promessa, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça. E aí, irmão? Vamos ler de novo. Versículo 19. Bem forte, irmão. Passa aí na gravação aqui. 1, 2, 3. Apagarás a memória de Amaleque. Então, Deus do Antigo Testamento, chamado lá por Moisés Jeová Nissi, fez uma promessa. Esse povo aí que veio te guerrear, esse povo aí que veio encher a paciência, esse povo aí que veio atormentar a sua vida, não se esqueça de destruir ele. Não se esqueça de matá-los. Então,
está dizendo o que para Israel? Guarda isso no seu coração. Não perdoa, não. Destrói com ele. É a justiça de Deus ou a justiça da lei que vai agir? Justiça da lei. Justiça do Velho Testamento. Como está bem próximo aí, ó. Josué, que é o próximo, né? Depois do outro nome é Josué. Josué capítulo 11. Olha só o que acontece, irmãos. Presta bem atenção que você vai ler aqui agora. Josué 11. 11:20. 11:20 diz assim, irmãos. Entenda, irmão, através desse texto, como é que funciona o mundo espiritual. Entenda, irmão, como é que funciona o mundo espiritual. Para quando você sair na rua, você encontrar um carnal. Quando você sair na rua e encontrar uma pessoa que não serve a Cristo, mas que serve o diabo, para você saber quem é que está agindo dentro daquele coração, para você não se endurecer, para você não faltar com misericórdia, mas para você estar atento. Porque, irmãos, aí fora, as pessoas são usadas pelo diabo. Ou aqueles que não se converteram a Cristo também são usados pelo diabo. E aí, irmão, você tem que saber como lidar com isso. Olha só, versículo 20. Porquanto do Senhor, aqui vocês sabem quem é o Senhor, né? Não é o Senhor Jesus, não. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração fazia o quê, irmão? Endurecesse. Para quê? Para saírem ao encontro de Israel na guerra. Então, esse ser aqui endureceu o coração das pessoas para ir de encontro com Israel. Para quê? Para sair guerra. Então, em vez do cara vir de lá para cá e o Espírito Santo trabalhar no coração dele para ter paz, o cara saía não sei da onde para encontrar com Israel para sair guerra. Quem é que estava agindo no coração dele? O Deus de Israel. O Deus de Israel estava agindo no coração da pessoa para chegar até Israel para sair guerra. Isso não é uma obra do diabo? Mas está escrito que é Deus aqui, como é que faz? Então, aqui no Antigo Testamento, porque o Senhor vinha porque do Senhor vinha que o seu coração endurecesse. Para quê? Para sair ao encontro de Israel na guerra. Para destruir totalmente. Para se não ter piedade deles. Mas para o destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas do Hebrom, e de Debir, e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Então, irmão, presta atenção. Quando vier uma pessoa ao seu encontro, querendo guerra, quem enviou essa pessoa querendo guerra contra você, foi Jeová, os anjos. Ele quer guerra com você. Mas se você serve o Deus vivo, o Espírito Santo, ele vai gerar o que no seu coração? Misericórdia, perdão, para você não fazer guerra. Porque se você for para a guerra, o que acontece? Destruição, morte, aniquilamento. Não é assim que acontece? Uma pequena discussão de trânsito. Oh, você não está vendo não? Ah, você que é cego. Aí já começa a xingar, envolve a mãe. Pronto, saca uma arma e destrói. Por quê? O coração estava também endurecido. Mas aqui, irmão, não é a promessa lá de Êxodo, não. A promessa de Êxodo acontece aqui em Samuel. Então você está em Josué, depois de Josué, Juízes. Depois de Juízes tem um outro livro que eu não sei qual que é, acho que é Ruth. 1 Samuel. Então está bem pertinho aí, ó. 1 Samuel 15. Nós lemos, irmãos, lá em Êxodo, nós lemos lá em Êxodo 23, que tinha um anjo que estava guiando aquele povo. Qual era o anjo que estava guiando aquele povo? O anjo que não tinha perdão, o anjo irado. Então, irmão, quando as pessoas hoje elas andam por aí, elas não andam com o Espírito Santo, elas andam com o anjo da ira. O anjo da ira.
Onde a pessoa anda, ela vai destilando ódio, raiva, ira, morte. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai destilar a paz, a misericórdia, a compaixão. Mas você vai encontrar essas pessoas. Você vai encontrar aqueles que estão irados, nervosos, cheios de mágoa, cheios de raiva, cheios de tantas coisas. Às vezes a pessoa ela tem ódio da vida. A vida destruiu com a pessoa e ela tem ódio da vida, tem ódio de todos. Então você vai encontrar pessoas assim. Veja, nós lemos em Êxodo 17, que foi dito assim para Moisés: Moisés, vamos fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. Aí passou-se alguns anos, lá em Deuteronômio 25, diz, olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas não se esqueçam de ir lá em Amaleque e destruir com eles. Olha que coisa, irmão. Quando Jesus, o Novo Testamento, manda perdoar, no Antigo Testamento manda perdoar? Não, manda matar. Só que o filho e o pai são um. Como é que o filho e o pai no Novo Testamento são um e manda perdoar, e no Antigo Testamento manda matar? Porque não são o mesmo. Para mim está claro para vocês? Está claro. Olha aqui, 1 Samuel 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Olha o que ele vai dizer. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Olha só, mano. Aqui passou uns 300 a 400 anos. De Êxodo 17 até 1 Samuel 15, passou uns 300 a 400 anos. Ele guardou o que no coração, irmãos? Ressentimento, mágoa. Olha, eu recordei. Olha o versículo 3, vamos ler todos juntos. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os... Não é para perdoar? Nada. Esse Deus aqui fez gerar no coração daquele povo o quê? Misericórdia ou ira? Ira. Raiva, mágoa, ressentimento. Esse aqui é aquele anjo lá de Êxodo 23, cheio de ira, de revolta, que não perdoa. É o que Paulo fala, a justiça própria. A justiça própria. Versículo 2 novamente, irmãos. Como é que diz aí? Eu me recordei do que fez Amaleque. Veja, mas não perdoou. E o Novo Testamento diz: perdoai as vossas ofensas, assim como o Pai perdoa de vocês. Jesus na cruz, ele perdoou pessoas arrependidas? Perdoa? As pessoas lá embaixo estavam arrependidas? Não. As pessoas lá embaixo estavam cheias de raiva, de ódio, de escárnio, e Jesus perdoou. Se Jesus perdoou lá, é porque o Pai também havia perdoado. A questão é o seguinte, irmãos, Novo Testamento. Abrem Romanos 2. Veja só, irmãos, o que a palavra está querendo dizer? Vocês abriram em Romanos 2, né? E quando vocês estão abrindo aí, eu vou ler um texto no Novo Testamento, em Atos, não precisa abrir lá. Diz assim, 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Veja só, irmãos. Todas as pessoas que fizerem mal para você, você não precisa agir com justiça própria, com vingança, com ódio, com mágoa, não faça isso.
Então essas pessoas vão ficar impunes? Impune? Não vai. Todas as pessoas que fazem mal nesse mundo, seja para cristãos, não cristãos, todas elas vão pagar um dia. Se elas não tiverem em Cristo, elas vão dar conta um dia. Então o que o Evangelho está nos ensinando? Não faça justiça com as suas mãos, porque você vai pecar, você vai errar, você não sabe a medida certa. Eu não sei a medida certa. Deus é quem sabe. Então Jesus ensina a perdoar. Então Jesus, enquanto esteve nesse mundo, Jesus hoje é um advogado. Mas quando ele vier, ele não vai vir como advogado, ele vai vir como um juiz. E aí, irmão, todos aqueles que levam na brincadeira o Evangelho, todos aqueles que não levam a sério a Cristo, todos aqueles que não se convertem a Cristo, eles vão dar conta. Que é o que a palavra vai nos ensinar aqui agora. Posso passar 10 minutos, irmãos? Obrigado, em nome de Jesus. Romanos 2, versículo 3 diz assim: E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas, fazendo-as tu escapará do juízo de Deus? Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ele está dizendo, não vai ter escapatória. Todos aqueles que estão debaixo da misericórdia de Deus, e não aproveitam a chance da misericórdia de Deus, mas desprezam a misericórdia de Deus. O que significa isso? Que quando você está na igreja, você pode errar, você pode tropeçar, você pode cair, é bom que não acontece, mas se acontecer, eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que levar a sério o Evangelho, eu tenho que buscar Cristo. Se eu ofendi, eu peço perdão. Se eu fui ofendido, eu tenho que perdoar. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que ser sincero com Deus, eu tenho que andar em santidade, em pureza, integridade. Eu tenho que servir a Cristo. Se eu não quiser fazer isso, está tudo bem ainda, hoje, agora. Mas um dia haverá acerto de contas. Que é o que ele está dizendo lá, que nós vemos agora no versículo 3. Você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Você vai desprezar a riqueza da benignidade, da paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva a arrependimento? Você vai desprezar isso? Mas, 5, segundo a tua dureza do teu coração O que é um coração impenitente? Um coração que não se arrepende, um coração que não se humilha, é um coração que não busca a Deus, é um coração que vai empurrando com a barriga, que não vai se acertar diante de Deus, que não vai se acertar diante do irmão, que vai ofender, que vai humilhar, que vai falar mal e não vai pedir perdão. Existe? Existe. Mas Deus é quem vai julgar todas as coisas. Irmãos, ninguém vai passar impune. Ninguém. Só em Cristo nós somos absolvidos, mediante o arrependimento. Porque a fé em Cristo me leva ao arrependimento. 5, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas. Então é Deus quem vai fazer a pessoa receber. Por isso que você não pode fazer justiça com a sua própria mão. Dá vontade de esganar? Dá. Dá vontade de enforcar? Dá. Dá vontade de bater? Dá. Mas o seu coração tem que estar cheio de misericórdia, de perdão. Tem que saber que um dia ela vai prestar conta diante de Deus. Mas, irmão, não é falta de amor? Lógico que não. O versículo 4 diz que hoje é tempo de misericórdia, benignidade, paciência, longanimidade. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. No Antigo Testamento tinha esse tempo? Tinha não. Morria sem? Errou, morreu. Então Jesus vem e disse, não, agora eu estou iniciando um novo momento. Qual é o momento? De perdão. Vou dar um tempo agora para todo mundo se arrepender. A porta da misericórdia foi aberta, do perdão foi aberta. Só que tem gente que não entra na porta do perdão, fica lá no meio. Não tem aquela história do cara que fica em cima do muro? O diabo está de um lado e Deus está do outro. Isso não existe, tá, irmão? Só uma figura. E o cara está em cima do muro.
Aí o cara fala, ai meu Deus, eu não sei para onde eu vou, não sei para onde eu fico. É o crente Raimundo. É um pé na igreja e outro no cão, né? No mundo. E quando eu falo isso, irmão, eu estou falando da obra, das obras da carne. Aí a pessoa pensa, eu estou em cima do muro, e agora? Só que a pessoa não sabe que o muro é do diabo. Porque toda pessoa que não se decide diante de Deus, já tomou a sua decisão. Diante de Deus, quem não se decide é porque já tomou sua decisão. Certo? É a hora que vocês falam amém. Certo, irmãos? Amém. Deus abençoe. Versículo 6, irmãos. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer, ou seja, perdoar, ter misericórdia, compaixão. Procuram glória, honra e corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos. O que é uma pessoa contenciosa, irmão? O que é uma pessoa contenciosa? Hã? O que é um contencioso? Um briguento. Que arruma? Contenda. Olha lá, irmão. Mas indignação e ira aos briguentos, aos irados, aos que não guardam a língua na boca. Os briguentos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação, angústia, toda a alma que faz o mal. Então o contencioso, o briguento, ele só está aumentando, porque no coração não tem misericórdia, não tem perdão, só tem o quê? Contenda, briga, ira, ódio, raiva. Deus do Velho Testamento, os anjos, o anjo de ira, de Êxodo 23. Vamos finalizar aqui, irmão. Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses. Tinha mais versículos, né, irmão? Mas vai ficar para outra pregação. Já dizia o nosso ancião Cláudio. Segundo Tessalonicenses, preste bem atenção, irmão, que você vai ler aqui, porque isso aqui é importante demais. Quando você tem esse entendimento, irmão, o seu coração é regado de paz. Quando você entende isso aqui, o seu coração é regado de misericórdia e de perdão. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então quer dizer que eles tinham o quê? Aflições. Estavam o quê, irmão? Suportando. Versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos, ou havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então aqueles que atribulam, um dia eles vão ser atribulados. Por mim? Não. Pela minha justiça? Também não. Desse tempo presente? Não. 7. E a vós, que sois atribulados, descansa. Descanso conosco. Quer dizer, aquieta o coração. Está sendo atribulado? Pega o coração e puxa e fala, ô, calma. Segura. Por quê? Você é atribulado. Quando você está sendo atribulado, a sua vontade é do quê, irmão? Roubar, matar e destruir. Só que quando você entende isso, você descansa. Vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar? Quando? O Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, como assim? Está escrito aí que Jesus vai se vingar? Sim. O que significa isso?
Versículo 9. Qual é a vingança? Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu. Então, quando a palavra fala sobre ira e sobre a vingança, não está falando de agora, não é a justiça do Velho Testamento. Está falando de que hoje as pessoas estão com a porta aberta, a misericórdia está aí, o perdão está aí, a compaixão está aí, e temos que agir assim, temos que ser assim, porque temos que ser como Deus. Mas se as pessoas não aproveitarem essa oportunidade, não abraçarem esta ideia, não morrerem abraçado com isso, um dia acumularam tanta ira, acumularam tantos pecados, que um dia vai chegar a conta. E Jesus não pagou essa conta. E qual é a conta? Padecer eternamente na perdição. 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, irmãos, entregue tudo na mão de Deus, mas Deus não vai agir agora não, tá? Ele vai agir só quando Ele voltar. Hoje, agora, é a compaixão, é a misericórdia, a mão de Deus estendida. E assim como Ele é, devemos também nós ser neste mundo. Amém, irmãos? Alguém quer ser misericordioso aí? Isso é bom. O problema é na hora da aflição. Agora aqui, ó, chuchu beleza. Mas na hora que o coração tiver com a batida acima de 100, batimento cardíaco, quando o coração estiver na boca, quando começar a suar frio e tremer, é nessa hora. Amém, irmãos?